Agora eu quero falar para vocês um pouquinho do coentro, tá bom? Não sei se vocês já ouviram falar essa palavrinha, mas o óleo de coentro, ele é o nosso cilantro. Então, se vocês já viram cilantro lá e não sabiam muito bem o que era, tcharam, muito comum, é o nosso coentro, tá bom? Mas existem muitas dúvidas em relação a quem teve acesso ao coentro primeiro. Mas o que nós sabemos é que o coentro ele vem sendo utilizado como uma especiaria há mais de 3.000 anos. E ele apresenta uma coloração verde brilhante e tem um cheiro bem forte quando aquelas folhinhas são esmagadas, tá bom? Inclusive, é por conta desse cheiro de quando as folhas são esmagadas que as populações antigas comparavam essa erva a um insetinho verde. E é daí que vem o nome da planta. A planta foi batizada na época como cores ou como coriandrus, que em latim significa cheiro de percevejo. Então imagina, eles achavam que essa planta tinha cheiro de percevejo, de insetos. Então é muito interessante quando a gente vai olhar, existem várias contradições de pessoas que adoram o cheiro de coentro e de pessoas que realmente acham que coentro tem cheiro de inseticida, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Os antigos egípcios, inclusive, por sentir esse cheiro de percevejo, mas por saberem dos benefícios, eles não usavam o coentro como tempero, muito menos na alimentação. Mas eles usavam como uma planta medicinal e eles atribuíram ao coentro diversas propriedades e utilizavam ele como algo digestivo, calmante, e quando ele era utilizado em grande quantidade nas massagens era para aliviar dores extremas, ou seja, dores nas articulações, reumatismos. Então a massagem com o coentro era muito famosa para aliviar as dores. Mas hoje nós utilizamos o coentro muito mais focado na indústria culinária, porque o sabor dessa planta é incrível para quem gosta e as propriedades digestivas dela fazem muito bem. Então casou e foi um mix muito interessante quando a gente colocou ela na alimentação, tá bom? Mas o cilantro é muito antigo, inclusive é mencionado na Bíblia e os estudos encontraram resquícios dessa planta nos túmulos dos faraós. E ele vem sendo cultivado há milênios. Então, é muito importante a gente entender que as folhas, as raízes, as sementes, elas são extremamente aromáticas. Mas uma curiosidade dessa planta é que ela vai ter funções diferentes. Então, já eu vou falar para vocês que não existe só um óleo essencial de coentro. Existem mais. E também uma curiosidade sobre essa planta é essa divisão entre amor e ódio das pessoas por esse aroma, pelas pessoas que utilizam o coentro na culinária. Não existe um meio termo, ou você ama ou você não suporta. E por quê? Algumas pessoas simplesmente falam que coentro tem gosto de sabão, mas olha que interessante. O coentro ele tem uma substância chamada S-linalol, que é o mesmo composto aromático e o mesmo composto que a gente sente no sabor de um produto químico natural que também é encontrado em petróleos. Mais de 60% dos agentes de limpeza que a gente tem hoje em dia ou de higiene pessoal, eles contêm o S-linalol. E além de ser utilizado também por profissionais nessa área de pragas como um inseticida. Então, alguns produtos que nós utilizamos para matar os mosquitos em casa, repelente, eles têm essa composição que é rica no coentro. E essa pode ser uma das razões pela qual algumas pessoas associam o gosto ensaboado do coentro, porque o coentro, ele, além desse S-linalol que tem nesses produtos, ele também tem alguns aldeídos que são encontrados nos sabonetes, na fabricação de sabão. E também nos detergentes, nas loções. Ali, a Sônia tá falando, eu amo o coentro, mas o meu marido odeia. É exatamente isso. Então, esses aldeídos, eles são os responsáveis pelo gosto ensaboado que algumas pessoas sentem do coentro. E essas combinações, olha que interessante, são combinações de produtos químicos.
quando eles foram sendo retirados das plantas e utilizados sinteticamente em produtos químicos pelos benefícios deles, existe uma associação, uma experiência no nosso cérebro que não é uma experiência familiar de alimentação. Então, quando nós sentimos esse gosto ou esse aroma de coentro, nós somos muito acostumados com esses produtos de limpeza, com esses sabonetes que contêm as mesmas substâncias do coentro, o nosso cérebro entende que ele não é um componente que deve ser ingerido. Ele é inseticida, ele é sabonete. Então, essas mensagens são enviadas para o nosso cérebro que coentro, na verdade, não deve ser ingerido, que ele é algo mais. Então, olha só, quando nós utilizamos o coentro e a gente sente isso, na verdade é de pessoa para pessoa, vai da sua história, dos tipos de produtos que você utiliza, mas é muito comum. E se alguma pessoa falar para você assim, mas eu não gosto porque tem cheiro de sabão, você já sabe que na verdade é por ter essa conexão aí com os produtos que a gente utiliza, e isso mostra que é uma substância que tem um poder de limpeza, né? Porque se é utilizado isoladamente nos produtos como sabonete, como aromatizante, inseticidas, um grande poder ele tem. Mas ele também pode ser ingerido no caso da planta, tá bom? O principal componente do coentro é também o linalol. Ele tem em média 70% de linalol na formação dele. E para quem lembra do linalol, a gente já falou dele aqui algumas vezes. Ele é o principal componente da lavanda. Então lembra, a lavanda é um calmante. E o coentro também pode ser calmante quando ele é utilizado em pequenas doses. Mas olha o que é mais interessante. Se nós utilizamos, na verdade, em pequenas doses, o coentro ele vai funcionar como um excitante. Ele vai te dar energia, disposição. Mas quando a gente utiliza em alta quantidade, ele traz uma espécie de embriaguez. Então, cuidado se você vai utilizar muito cilantro aí aromaticamente ou na sua culinária. Pode ser que você coma aquela comida cheia de coentro ou utilize muito óleo essencial e tenha essa sensação de embriaguez pela quantidade rica em linalol dele, tá bom? Então, as principais aplicações na indústria desse óleo de coentro são em fragrâncias de perfumes, porque ele tem essa nota que é picante, mas é também bem refrescante. E também na indústria de alimentos, com bebidas como flavorizante, para aquelas bebidas que têm um gosto muito forte, como por exemplo bebidas alcoólicas. Na aromaterapia, terapeuticamente, ele também é utilizado como um agente carminativo, né, para o nosso sistema digestivo é excelente, revitalizante para dar energia, contanto que em pequenas quantidades, e diurético. E ele também tem algumas recomendações para distúrbios digestivos. E o que é muito importante para a gente entender em relação a especificamente esse óleo essencial de cilantro que a gente vai falar hoje? Existem 2 óleos essenciais que são feitos do coentro. As folhas e sementes do coentro, elas têm sabores e aromas diferentes, tá bom? Então, hoje nós temos o óleo essencial de cilantro, que é a folha do coentro, e nós temos o coriander, que é a semente do coentro. Então, quando vocês forem utilizar, queiram saber se você está utilizando a folha ou a semente, ok? Então, a gente vai falar sobre os benefícios hoje do cilantro, os benefícios dessa folha do coentro. E um detalhe sobre o coentro que merece destaque é que ele é ótimo para desintoxicar o nosso corpo, já que ele auxilia o nosso fígado, tá bom? Quem disse isso foi o Dr. Lair Ribeiro, tem um vídeo dele bem interessante, onde ele fala que o cilantro ele é excelente para desintoxicação. E isso faz com que ele seja um ótimo anti-inflamatório e alivie os problemas que são relacionados com inflamações, que é o caso da artrite, que vai causando rigidez das nossas articulações, tá bom? Existem alguns estudos também que mostram o poder do cilantro como um antimicrobiano. Uma dissertação da Escola de Farmácia, né, Farmacologia, que foi publicada em 2008, lá em Piracicaba, fez uma avaliação do potencial antibacteriano in vitro do coentro. E o que foi muito interessante?
Eles fizeram esse estudo voltado para o gênero de Cândida, que faz parte da microbiota da cavidade oral, e sob algumas circunstâncias especiais eles produzem candidíase e algumas infecções sistêmicas. E o objetivo desse trabalho foi avaliar a atividade do óleo essencial frente às diferentes espécies de cândida. E o estudo mostrou que sim, que o óleo essencial de coentro rico em álcoois apresenta uma forte inibição em amplo espectro antimicrobiano frente às diferentes espécies de cândida. Então, o óleo essencial de coentro, ele apresenta sim uma atividade antimicrobiana e ele pode ser utilizado nesses casos. Então, frente às infecções fúngicas, bacterianas, quando a gente não está com a imunidade muito boa e começam a aparecer algumas coisinhas, o coentro ele tem um efeito muito positivo e pode ajudar o nosso corpo no combate a diferentes micro-organismos e também o nosso sistema imunológico a se manter saudável, tá bom? E é disso também que o Dr. Lair Ribeiro fala. Porém, ele vai falar, na verdade, da desintoxicação. Então, ele vai ajudar o nosso corpo no combate, mas ele também dá uma receitinha aí de desintoxicação com o óleo essencial. Na verdade, ele fala do próprio coentro, né? Que você pode bater o coentro e tomar ao longo do dia. E o que é que o Dr. Lair Ribeiro fala? Por que que ele fala isso? Ele fala que hoje em dia nós temos muito contato com o mercúrio, né? E o mercúrio ele é utilizado na odontologia com amálgama para preenchimento das cavidades aí no dente. O vapor de mercúrio é usado nas lâmpadas, é utilizado em esmaltes, termômetros, antes era utilizado nas baterias e pilhas, enfim. Vem sendo utilizado cada vez menos, mas ainda está muito presente no nosso dia a dia. E o mercúrio ele vai se instalando nos órgãos, nos nossos órgãos, inclusive no nosso cérebro, sem sintomas que são aparentes. E ao longo do tempo, a longo prazo, ele pode causar demência, pode dar problemas nos nossos rins, nos pulmões e até mesmo problemas nas nossas peles, né? Algumas feridas cutâneas. Mas um detalhe sobre o coentro que é muito interessante que ele cita é que ele é excelente para desintoxicar o corpo de metais pesados, já que ele auxilia o fígado, né, nessa eliminação das toxinas do organismo. Isso faz com que ele seja um ótimo anti-inflamatório e alivie esses problemas relacionados com o mau funcionamento do rim, fígado, que vai pesando por conta de intoxicação no nosso corpo. Então isso faz do coentro um suporte natural para a saúde do fígado e do rim. E uma coisa bem simples, segundo ele, que a gente pode fazer é inserir coentro ativamente no nosso dia a dia, na alimentação, mas também fazer um processo real de desintoxicação consciente de um dia ali, de tomar bastante coentro, mas ele também fala para fazer isso tomando muita água, porque lembra, o seu corpo ele vai estar desintoxicando e isso não deve continuar dentro de você. Então, ao mesmo tempo que você vai utilizar bastante coentro naquele dia para uma desintoxicação, você deve utilizar muita água para que isso saia do seu corpo. Algo que você pode fazer também é massagear a área do fígado e dos rins com um pouquinho de óleo vegetal, para o óleo essencial não evaporar, para dar suporte para o seu fígado e também para os rins. Ele é um óleo essencial que é alto em um conteúdo chamado linalol, que eu expliquei para vocês, né? Isso faz com que ele ajude a manter a nossa pele com uma aparência saudável, assim como a lavanda é maravilhosa para a nossa pele. Além de ser um calmante para a nossa pele, ele também é um calmante para o nosso corpo. Então, quais são as formas que nós podemos utilizar o coentro? Para relaxar, você pode aplicar coentro na nuca ou na planta dos pés. Depois de um exercício físico rápido, você pode aplicar coentro nas pernas para uma massagem. Se você estiver sentindo dor nas articulações, lembra? Ele vai funcionar ali como um anti-inflamatório. Para o uso tópico, você pode aplicar 1 ou 3 gotinhas diluída em óleo vegetal, pode ser no óleo de coco fracionado ou um óleo vegetal que você já use, e vai massagear essa área ali onde você trabalhou. Você também pode colocar o coentro no difusor junto com óleos essenciais cítricos para dar um aroma fresco na casa, herbal, eu costumo dizer aquele cheirinho de verde, né? Aquele cheirinho de quem acabou de cortar
alguma coisa que é verde, esse cheiro fresco, tá bom? E um truque muito interessante para equilibrar o nosso cheiro corporal. Às vezes, sabe quando você tá utilizando o desodorante, tá utilizando e não funciona, e não funciona, e não funciona? Às vezes você tá precisando fazer uma desintoxicação, ou você já utilizava alguns desodorantes que tinham metais pesados, que tinham uma composição química um pouco mais pesada. Então, para ajudar o seu corpo a fazer essa desintoxicação e equilibrar o seu cheiro corporal, você pode ingerir em uma cápsula uma gotinha de hortelã com 2 gotinhas de coentro. E você vai sentir esse benefício aí, que é bem diferente, as pessoas geralmente não utilizam, não conhecem. Mas também o coentro, ele tem esses benefícios, além de ser utilizado na culinária, tá bom? Então, pessoal, é isso que eu tinha preparado para vocês. O coentro, ele é muito famoso na nossa culinária, principalmente no Nordeste, mas a gente também pode utilizar ele de algumas formas terapêuticas. Olha que interessante, né? Como um agente para desintoxicação, excelente para nossa pele, para acalmar, passa no corpo, para uma massagem confortante, para quem gosta aí de um aroma mais herbal. Também tem aquelas pessoas que vão achar que tá com cheirinho de sabão, de inseticida, mas é normal, é a relação que elas têm com o óleo essencial de coentro, tá bom? Vocês têm alguma dúvida? A Sônia falou, eu fiz o meu desodorante hoje. Excelente. Eu também utilizo os desodorantes que eu fiz aqui com os óleos essenciais. Nos primeiros dias é um pouco difícil, você tem que passar de hora em hora. E eu tava até pensando no banho esses dias, para as pessoas que reclamam pra mim. Ai, Tabata, mas eu tenho que ficar passando ele 3 vezes ao dia, 2 vezes ao dia. Gente, pensa comigo. O seu corpo é natural. Ele produz o tempo todo diversos hormônios. Você fica suado, e você seca, e você transpira, e você libera hormônios. E aí você quer alguma coisa que você vai passar uma única vez no seu corpo, e ele vai durar o dia inteiro. E você acha que isso vai ser bom para o seu corpo? Então para pensar. Quando vocês utilizam essas coisas aí que vai ter um efeito, se eu falasse para vocês, ó, tem uma maquiagem que você passa só uma vez na semana e ela fica a semana inteira. Presta atenção no que isso vai causar no seu corpo, porque se o seu corpo transpira e produz hormônios e ele mesmo faz essa limpeza e entra e sai, quando você tem uma substância que fica o tempo todo travando ali para que aquele aroma não saia, isso pode causar consequências. Inclusive já tem vários estudos que mostram essa relação dos desodorantes antitranspirantes. Inclusive mulheres que tiveram câncer de mama não devem utilizar esse tipo de desodorante, tá bom? Porque a gente precisa respirar. Nós somos como as plantas, né? Se a gente pega uma plantinha ali, passa um spray em volta dela, não deixa ela transpirar, ela respirar, as folhas dela vão começando a ficar amarela e depois de um tempo ela acaba morrendo. Então a gente também precisa dessa conexão, respirar, transpirar. Nós somos seres, assim como as plantas, né? Eu vivo falando pro meu marido, eu sou uma plantinha, eu vivo de água e luz. E se a gente não recebe água e luz, a gente vai adoecendo, tá bom? A Betânia falou, eu preciso da sua indicação sobre a literatura dos óleos. Tudo bem, Betânia, manda uma mensagem pra mim ali no direct, que eu mando o link pra você, onde eu compro todos os meus livros sobre os óleos essenciais. E a melhor parte é que quando eu comprei metade deles não tinha em português. Alguns estavam em francês, outros em inglês, mas hoje nós já temos muita literatura boa traduzida para o português. Então eu posso te mandar esse mesmo site onde eu compro os meus livros, tá bom? Eu confio demais. Manda uma mensagem lá, fala, Tabata, me manda o site onde você compra os seus livros que eu te envio. A Rosana, obrigada. A Ali Pereira mandou, muito bom, informações valiosas demais. A Clarícia, meias dicas. A Lu, live maravilhosa. Gente, muito obrigada. Eu tenho um carinho imenso por vocês. Obrigada por me acompanharem, por estarem aqui numa quarta-feira à noite. Então, beijo no coração. Boa semana pra vocês. Foi um privilégio compartilhar a minha noite aqui.